Tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo, né, da minha aula de Leis da Conservação da Mecânica 1. E assim, essa semana e semana passada eu estou num curso de Estatística Experimental, então está muito corrido para mim. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu vou, né, fazendo aí as aulas para vocês à medida que for surgindo aqui a disponibilidade, tá ok? Então a gente começa aqui hoje com Leis da Conservação da Mecânica 1, onde a gente vai falar de quantidade de movimento, impulso e momento angular. Eu estive conversando com a coordenação sobre essa quantidade de conteúdos, de assuntos a serem tratados nessa disciplina de Física e Ambiente. Foi até uma demanda de um dos nossos colegas na aula anterior. E o que foi me passado é o seguinte, que essa disciplina, Física e Ambiente, ela vem para dar uma noção geral desses assuntos, correlacionando esses assuntos com, obviamente, né, aspectos ambientais, e esses assuntos serão tratados com mais profundidade, com mais, né, descrição de conteúdos em outras disciplinas que vocês terão ao longo do curso. Então, aqui na disciplina de Física e Ambiente, a gente vai ver uma introdução de quantidade de movimento, impulso, momento angular, uma introdução sobre o aspecto de força e equilíbrio, e por aí vai. E em outras disciplinas futuras no curso, vocês terão aí esse assunto mais aprofundado. Isso foi o que me repassaram da coordenação do curso, tá bom? Os objetivos dessa aula, eu peguei esse material da apostila de vocês, então tudo que eu colocar aqui foi retirado da apostila. Eu vou estar explicando esse conteúdo, como ele é apresentado na apostila. Então, os objetivos vêm compreender o conceito de momento linear e relacionar suas variações à existência de forças externas atuantes sobre o sistema, interpretar situações de colisão entre dois corpos, usando como referência a conservação do momento linear, e interpretar situações de rotação de corpos em torno de um eixo, usando como referência a conservação do momento angular. Então, esses são os objetivos a serem trabalhados nessa apostila. Nós temos duas leis de conservação dentro da mecânica, que é a lei da conservação da quantidade de movimento, e aí nós temos conservação do momento linear, conservação do momento angular. Nós vamos ver essas duas definições, entender o que é momento linear e o que é momento angular. E nós temos a lei da conservação da energia, que se aplica tanto na mecânica clássica como na mecânica dos fluidos. E nós também aplicamos essa lei da conservação da energia lá em campos elétricos e em campos magnéticos. Então, nós temos essas duas leis de conservação dentro da mecânica clássica. Vamos começar aqui com a ideia de conservação do momento linear. Imagine a situação. Vamos associar o tamanho dos dois caminhões ilustrados na figura 1 com as suas massas. Com isso, podemos afirmar que o caminhão B tem maior massa. Suponhamos, então, que os dois estão trafegando lado a lado numa rodovia, com a mesma velocidade e se aproximando de um sinal de trânsito, o qual, de repente, fica vermelho. Os dois necessitam ser freados simultaneamente. Aí vem a pergunta. Qual dos dois terá maior dificuldade para parar? Ambos serão freados da mesma forma? Vamos relacionar juntos nessa situação. Vamos raciocinar, juntos nessa situação. Se os dois caminhões devem parar na faixa de pedestres, certamente percorrerão a mesma distância. Essa é a primeira observação que a gente faz. Aí vem a pergunta, existe alguma grandeza física associada ao movimento desses veículos? Certamente que o caminhão A ele tem uma massa menor que a massa do caminhão B, né? Nós podemos observar aqui que a massa de B é maior do que a massa de A. Então, o que a gente quer definir com isso, pessoal? Vamos definir uma grandeza física que estará associada a essa massa e ao movimento desses veículos. Essa grandeza, já vou antecipar para vocês, ela se chama momento linear ou quantidade de movimento. Pode ser um desses dois nomes.
Então nós temos, vamos pegar aqui aquela equação que a gente já conhece lá da apostila 3, ou da apostila do capítulo 2, capítulo 3, se eu não me engano, equação de Torricelli. VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta x. Essa é a equação de Torricelli que está aqui em cima. Ok? Vamos passar então esse delta x, a gente vai passar a chamar ele de D. Então ficaria que VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Essa aqui vai ser a equação de Torricelli que a gente vai utilizar, que está aqui em cima, onde esse D representa a distância percorrida pelos caminhões, do momento que eles começam a frear até parar. No entanto, eles vão parar lá no final, então, obviamente, a velocidade final deles é 0, né? Eles vão parar, tá bom? Parar. Oh, meu Deus, ajuda. Parar. Não, desisto. Eles vão parar, velocidade final é 0. Então daqui, pessoal, a gente vai isolar a aceleração que eles deverão apresentar para poder parar. Se eu isolar a aceleração aqui, passo esse VI para cá, ele vem negativo. Então a aceleração fica menos VI ao quadrado sobre 2D. Essa é a aceleração que deverá ser imposta aos veículos para que eles possam, então, conseguir parar lá no final da frenagem deles. Lembramos da segunda lei de Newton, onde temos que força é igual a massa vezes aceleração. Vamos isolar a aceleração é igual a força sobre a massa. Aplicando essa condição ao caminhão A e ao caminhão B, nós temos a aceleração do caminhão A e a aceleração do caminhão B. Na aula 3, você aprendeu que a aceleração média de um corpo é a razão entre a variação de sua velocidade e o intervalo de tempo. Lembra disso, pessoal? Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, onde ΔV é o VF menos o VI e o ΔT é o TF menos o TI. VF, velocidade final, VI, velocidade inicial. Pode ser V menos V0, também comentei isso com vocês. Então, se a gente substituir, né, lembrando ali que nós temos a aceleração do caminhão A é igual à força do caminhão A dividido pela massa do caminhão A. Se eu colocar no lugar dessa aceleração do caminhão A, VF menos VI dividido por TF menos TI. Isso vai ficar FA sobre MA, beleza? Que é o que está aqui, ó. Então, FA sobre MA é igual a aceleração e FB sobre MB é igual a aceleração. Isso vai sendo, então, formando uma equação. A gente passa essa massa dividindo, só voltando aqui, ó. Vou passar essa massa que está dividindo para cá, multiplicando. Então, vai ficar FA igual a MAVF menos MAVI. Olha só. FA igual a MAVF menos MAVI. A massa veio multiplicando, dividido por TF menos TI. E a mesma coisa para FB. MBVF menos MBVI, dividido por TF menos TI. Essa, então, é a força que deve ser imposta ao caminhão A e essa é a força que deve ser imposta ao caminhão B. No entanto, os veículos, o caminhão A e o B, eles vão parar lá no final da frenagem. Então, VF é igual a 0, tanto para A como para B. Então, isso aqui zera, isso aqui zera. Olha, tá aqui, ó, como VF é nula, escrevemos as expressões da equação, ficando que FA menos MAVI e FB menos MBVI. Como foi verificado que FA é menor do que FB, lógico que o caminhão A ele tem menos massa, então a força necessária para ele parar é menor do que a força necessária para o caminhão B. Então a gente chega numa conclusão: se o FA é menor do que o FB, ou seja, o lado esquerdo de uma equação é menor do que o lado esquerdo da outra equação, consequentemente, o lado direito dessa equação A é menor do que o lado direito dessa equação B. O tempo é o mesmo, então o que nos resta é escrever que menos MAVI é menor do que menos MBVI.
VI. Posso multiplicar aqui por menos 1, ficando então que MAVI é menor do que MBVI, ok? Essa é a interpretação que nós temos em relação aos dois veículos. Ou seja, nós temos uma grandeza associando massa e velocidade do caminhão A, massa e velocidade do caminhão B. Essa grandeza está relacionada, obviamente, à força aplicada para poder parar esses dois veículos. Olha só o que o autor diz. Portanto, a força aplicada com o objeto, com o objetivo de parar um corpo, está relacionada com a quantidade mv. A força está relacionada com a quantidade mv do corpo antes da aplicação dessa força. Essa quantidade, m vezes v, nós então passamos a chamar de momento linear, o qual iremos simbolizar pela letra P. Então, pessoal, aqui nós definimos o que é esse momento linear. Momento linear é a grandeza relacionada ao produto da massa vezes a velocidade de um corpo, que é uma grandeza física vetorial sempre associada à quantidade de movimento de um determinado objeto. Se a gente retornar às expressões da força do caminhão A e da força do caminhão B, nós temos o seguinte, que a força do caminhão A, MAVF menos MIVI. A do B, MBVF menos MBVI. Substituindo esse MAVF e esse MAVI pelos respectivos momentos, nós temos o momento A, né, ou quantidade de movimento A final menos quantidade de movimento A inicial. Esse PAF é a quantidade de movimento do caminhão A final, calculado por MAVF. E esse PAI é a quantidade de movimento do caminhão A inicial. Podemos reescrever, então, a força de maneira geral, agora para qualquer partícula, como sendo PF, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembrando que PF menos PI a gente pode representar por ΔP. Nós temos uma relação entre a força e a variação da quantidade de movimento em função da variação do tempo. Uma expressão que define aí a segunda lei de Newton aplicada à quantidade de movimento. Notem que, olha, sendo ΔP a variação entre dois valores sucessivos do momento linear, P, a força F, pode aqui representar a resultante de todas as forças atuando sobre o corpo. E como a força é uma grandeza vetorial, o momento linear também será. Você deve ter percebido que se a força atuasse no sentido de aumento ou de aumentar a velocidade, essa força seria positiva. Assim, devemos simbolizar a partir de agora a grandeza momento linear como a letra P atribuída a essa seta, que foi o que eu coloquei na aula anterior para vocês. Quando a gente quer representar uma grandeza vetorial, a gente escreve essa grandeza vetorial atribuindo essa seta sobre a letra para poder identificar isso. Então, a partir de agora, essa letra P associada a essa seta representa o MV. Que grandeza é essa, pessoal? É o momento linear de uma partícula que calcula a quantidade de movimento associada àquele corpo, àquela partícula naquele determinado instante. A lei da conservação do momento linear, ela diz o seguinte: se a resultante das forças que atuam em uma partícula for nula, o seu momento linear se conserva. Como assim o seu momento linear se conserva? Imagine uma situação. Um objeto está em movimento, né? Vamos pensar, eu vou falar do jogo de sinuca para vocês daqui a pouco, mas vamos imaginar o seguinte. Você está jogando bet, acho que é bet mesmo, que o pessoal jogava antigamente.
tem uma bolinha parada aqui, né? Está aqui o solo, tem uma bolinha parada. E aí você, de repente, lança uma outra bolinha em direção a essa bola que estava em repouso. Então, imagine, essa bola aqui está com uma velocidade igual a 0. Essa bola aqui está com uma velocidade V diferente de 0. Existe uma velocidade. Você lançou essa bolinha aqui. Essa bola tem uma massa, essa aqui tem a mesma massa. Imagine que você lança essa bola e ela vai colide com essa. No exato momento da colisão, a bolinha A, ela colidindo com a bolinha B, ela fica em repouso. Então vai acontecer isso aqui. O A passa a ficar em repouso e o B passa a se movimentar com a velocidade que o A tinha antes. Numa situação como essa, ocorre esse fenômeno que está descrito aqui para vocês como sendo a conservação do momento linear. O que é a conservação do momento linear? Essa bolinha A que estava em movimento, ela não tinha nenhum tipo de força externa atuando, você já soltou a bola. No momento que ela colide com a esfera B, ela transmite toda essa quantidade de movimento para a bolinha B, ficando então em repouso e a bolinha B passa a se mover. Essas são situações onde essa lei pode vigorar, onde você então tem a conservação da quantidade de movimento, ou, se você preferir, conservação do momento linear. Momento linear é a quantidade de movimento de uma partícula. E essa quantidade de movimento é calculada a partir do produto da massa vezes a velocidade. Esse exemplo 1 da apostila de vocês está respondido, é um exemplo muito simples. Considere que o caminhão da figura 1 possua massa de 1.000 kg, esteja se movendo a 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. E o caminhão B tem massa de 7.000 kg, esteja se movendo com a mesma velocidade. Calcule o momento linear de cada um deles. Simples demais. O momento linear do caminhão A, nesse instante que ele coloca, é a massa do caminhão A vezes a velocidade do caminhão A. Notem que os dois caminhões estão com a mesma velocidade, então vou colocar só V. Ficando aqui, 1.000 kg vezes 20 metros por segundo. Resposta: 20 vezes 1.000 dá 20.000, né? 20 vezes 1.000, só para conferir, 20.000. Então você tem aqui 20.000. Que unidade? Quilograma vezes metro por segundo. Essa é a unidade de momento linear. Lógico, você vai escrever 2,0 vezes 10 a 4 quilograma vezes metro por segundo. Essa é a resposta elegante, uma resposta que você vai apresentar lá para os seus alunos. Qualquer número acima de 1.000, você procure colocar em notação científica para ficar uma coisa mais correta. Então, esse é o momento linear ou a quantidade de movimento do caminhão A. Vamos calcular o momento linear do caminhão B. Massa de B vezes velocidade de B. Então, você tem aqui 7.000 kg vezes, ele possui a mesma velocidade, 20 metros por segundo, até falei que eu ia colocar só V. Então, aqui você tem 7.000 vezes 20, 7.000 vezes 20, 140.000 kg vezes metro por segundo. Isso dá 1, 2, 3, 4, 5, 1,4 vezes 10 a quinta quilograma vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento do caminhão B. Notem, pessoal, que a quantidade de movimento é proporcional à massa. Quantidade de movimento está associada à massa daquela partícula ou daquele objeto que se move. A unidade no sistema internacional, tá? Unidade no sistema internacional de P, a gente coloca assim, entre colchetes, é o quilograma vezes metro por segundo. Por isso que aqui, o autor da apostila resolveu já transformar para você de quilômetro por hora para metro por segundo. Mas se ele não tivesse feito essa transformação, é simples. 72 quilômetros
por hora, você divide por 3,6. Expliquei essa regrinha para vocês lá. Isso vai dar 20 metros por segundo, tá bom? Quando vocês precisarem fazer as conversões. Impulso. O impulso está associado à quantidade de movimento. Porque o impulso é, na verdade, uma transmissão de quantidade de movimento num intervalo de tempo muito pequeno. Olha esse exemplo que o autor coloca para a gente. Quando vamos chutar uma bola, tomamos uma certa distância para que nesse momento a velocidade do nosso pé some-se à velocidade com que nos aproximamos correndo. Quando o pé entra em contato com a bola dentro de um intervalo de tempo muito pequeno, ocorre uma transferência de movimento do pé para a bola. Durante esse contato aparece um par de forças, ação e reação, que pode ser percebido. Bastando para isso pensar que ao invés de chutar uma bola, esteja chutando uma pedra. A diferença está associada ao efeito dolorido do seu pé. Então, óbvio que ninguém vai chutar uma pedra só para perceber a presença da ação e da reação. Quando você transmite, na verdade transmite entre aspas, o movimento do seu pé para a bola, você não está transmitindo a velocidade do seu pé para a bola. Você está transmitindo a quantidade de movimento que o seu pé possui, somado com a velocidade do seu corpo, para a bola que se encontra em repouso. Então, a partir daquele momento que você transmite a quantidade de movimento do pé para a bola, essa bola passa a se mover. Mesmo assim, existe uma força de ação e reação. O seu pé faz uma ação sobre a bola faz uma reação sobre o seu pé. Lembrando lá da aula 3, que ação e reação apresentam a mesma direção, sentidos opostos e possuem o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então vamos pensar isso, pessoal. Vamos voltar lá na equação da força. Força é igual a variação da quantidade de movimento em função do tempo, sobre a variação do tempo. Nós definimos isso lá atrás. Força é igual a ΔP sobre ΔP, ΔT. Se você multiplicar cruzado, você vai ter que ΔP é igual a força vezes ΔT. Ou seja, a variação do momento linear é igual a força vezes o intervalo de tempo. Bom, isso significa que quando aplicamos uma força sobre um corpo ou uma partícula, em um certo intervalo de tempo, esse corpo sofre uma variação de momento linear, dado pela equação acima. Descrevemos então essa variação de momento linear adquirido pela bola como sendo um impulso, que vamos a partir de agora simbolizar esse impulso pela letra I. Ou seja, pessoal, o que nós estamos afirmando é que esse ΔP, ou seja, a variação do momento linear, passa a ser chamado agora de impulso, que é, na verdade, o impulso tomado pela bola para se movimentar quando você chuta a bola. Então, podemos calcular o impulso de um objeto a partir do produto da força multiplicado pelo intervalo de tempo. Olha só a fórmula que nós estamos criando. Já temos duas fórmulas importantes nessa aula. Qual delas? O momento linear, que é o produto massa vezes velocidade. E agora temos o cálculo do impulso, que é a força vezes o intervalo de tempo. E aí nós vamos falar da lei de conservação do momento linear. O que diz essa lei? Antes de falar dessa lei, vamos pensar o seguinte. Para discutir a lei da conservação do momento linear, vamos recorrer ao jogo de sinuca, que eu falei para vocês agora há pouco. Certamente todos vocês conhecem. No jogo de sinuca, o jogador acerta o taco em uma bola, geralmente a bola branca, né? Você usa o bolão ali que o pessoal fala, de modo que ela acerte outras bolas, que nós vamos chamar de bola-alvo. Essa colisão ela pode acontecer de duas maneiras. Todos aqui já jogaram sinuca, creio eu. O bolão pode atingir a bola-alvo frontalmente, e aí essa bola-alvo passa a se mover, que é a primeira situação.
colisão frontal ocorre quando a bola-alvo adquire movimento na mesma direção da bola branca. Então, a bola branca está vindo aqui, né, com essa velocidade, e a bola-alvo que estava em repouso passa a se mover na mesma linha, na mesma direção. Isso é o que nós chamamos, então, de colisão frontal. Velocidade 1 da bola branca, velocidade 2 da bola-alvo. E outra situação é a colisão, quando a bola branca está nessa direção aqui, tá? Aí ela atinge uma bola que se encontra aqui. Ó, então a bola branca vai atingir essa bola aqui nessa direção. Essa bola passa a se mover nessa direção. Aqui. Só um minutinho, pessoal. Você tem aqui uma colisão não frontal, que ocorre quando a direção de movimento da bola-alvo é diferente da direção de movimento da bola branca. A bola branca tem esse movimento nessa direção e a bola-alvo passa a se mover nessa direção. Essas duas situações elas podem acontecer no jogo de sinuca. Aqui está o caso da colisão frontal. Vamos estudar esse caso da colisão frontal, que ele é mais superficial, e vamos deixar a colisão não frontal para quando vocês tiverem esse assunto lá na disciplina de Física 1. Então vamos usar a seguinte notação. No instante I, o que é o instante I? Então esse instante aqui é antes da colisão, tá? Antes da colisão. Essa bola-alvo pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Aqui é durante a colisão, e aqui é depois da colisão, tá? Depois da colisão. Então nós vamos usar isso aqui, ó. I antes da colisão, durante a colisão D e depois da colisão F. Inicial, final, tá bom? Antes e depois. Então, no instante I, antes da colisão, o momento linear da bola 1 é P1I. E o momento linear da bola 2 é P2I. Então, aqui você tem, ó, o P1I e aqui você tem o P2I. O que é o P1I? O P1I é M da bola 1 vezes V1I. E o que é o P2I? É a massa da bola 2 vezes V2I. V1I e V2I é a velocidade da bola 1 e da bola 2 antes da colisão. Tá, mas e se a bola-alvo estiver em repouso? Não tem problema, o V2I é zero, ele pode ser zero. Tá? Pode acontecer da colisão ocorrer com os dois se movimentando, ou pode acontecer a colisão com um se movimentando e o segundo parado. Imagine no trânsito, dois veículos, né? O da frente está movimentando a 10 km por hora e vem o de trás a 80 km por hora. Então você tem uma colisão com os dois se movimentando. Ou pode ter uma colisão, um está parado e o outro vem, pá, dá uma porrada. Tá? Então o que a gente está avaliando é essa situação. E no instante F, o momento linear da bola 1 é P1F. Então aqui passa a ser P1F e aqui você tem o P2F. Tá? O P1F é o M1 vezes o V1F. E o P2F é o M2V2F. Tá ok? Momento linear, massa vezes velocidade. Agora, pela terceira lei de Newton, o que acontece, pessoal? Pela terceira lei de Newton, olha só, vamos imaginar a colisão aqui, ó. Essa aqui é a bola 1, essa aqui é a bola 2. Essa bola 1 vai colidir com essa bola 2. Então, olha só, ocorreu a colisão, certo? A bola 1 faz uma força na bola 2, que nós chamamos de F1. Pela terceira lei de Newton, a bola 2 faz uma força na bola 1, que é a reação. E nós sabemos que F1 é igual a menos F2. Por que F1 é igual a menos F2? Elas têm a mesma direção, ambas estão na horizontal, só que elas têm sentidos opostos. A força 1 é para a direita e a força 2 é para a esquerda. Por isso que aparece esse sinal negativo aqui.
Isso devido à terceira lei de Newton. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Esse sinal negativo é o que está nos afirmando que o sentido é oposto, uma para a direita e uma para a esquerda. Então podemos reescrever o seguinte: F1, passo esse F2 para cá, ficaria com F1 mais F2. E aí isso seria igual a zero, porque a força resultante é igual a zero nesse caso aqui. Então nós temos F1 igual a F1 mais F2 igual a zero. Seria F1 mais F2 igual a força resultante. Como a força resultante é zero, porque não existem forças externas atuando, nós então escrevemos que F1 mais F2 é igual a zero. O que é F1? É delta P1 sobre delta T. O que é F2? É delta P2 sobre delta T. Lembrando que nós definimos que força é variação de P sobre variação de T. Essa é a fórmula que a gente acabou de escrever. Como esse ΔT é comum, eu posso escrever assim, ó, ΔP1 mais ΔP2 dividido por ΔT igual a zero. Multiplico cruzado, então eu vou ter essa expressão, ó, ΔP1 mais ΔP2 igual a zero. Olha só, reescrevendo essas equações, né? O que é ΔP1? ΔP1 é o PF, o P1F menos o P1I. E o ΔP2 é o P2F menos o P2I. Lembrando, né, pessoal? A delta em física representa variação. Variação. E variação, pessoal, vou colocar aqui, ó, é sempre o final menos o inicial. Independente da grandeza. Variação de temperatura, variação de momento, variação de força, variação de velocidade, que nós estamos falando de variação de momento. Então é o momento 1 final menos o momento 1 inicial. O ΔP2, o momento 2 final menos o momento 2 inicial. Substituindo, pessoal, lá a gente tinha o que lá? A gente tinha que ΔP1 mais ΔP2 é igual a zero. Substituindo, olha só, esse aqui é o ΔP1, isso aqui é o ΔP2. Então tá aqui, eu passo agora, vou escrever de um lado o inicial, do outro lado o final, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, pegar esse ΔP2i e esse ΔP1i, passar para cá da igualdade. Eu vou ter essa expressão matemática aqui, ó. P1i mais P2i é igual a P1f mais P2f. O que isso aqui está aparecendo para nós? Está parecendo que houve uma conservação. E, na verdade, é o que a gente está querendo provar. O que a gente está querendo provar? Que a soma dos momentos antes da colisão é igual à soma dos momentos depois da colisão. E nós ainda podemos reescrever essa expressão em função de m vezes v. Ou seja, m1v1i mais m2v2i é igual a M1V1F mais M2V2F. O que é essa expressão? O que ela representa para a gente? Representa que, independentemente do tipo de colisão que venha a acontecer, se você não possui forças externas atuando sobre o sistema, o momento antes da colisão é igual ao momento depois da colisão. Eu tenho 10 partículas ou 10 bolinhas antes e tenho 10 bolinhas depois. Não importa. Então, a soma dos 10 momentos antes é igual à soma dos 10 momentos depois. O que interessa para a gente é que sempre que não houver forças externas atuando, como atrito, ou sei lá, alguém botou a mão na bolinha, a soma dos momentos antes é igual à soma dos momentos depois. Conclusão. Olha, está aqui escrito pelo material, pela apostila. Sendo nula a força resultante, o momento linear total do sistema se conserva. A natureza da colisão pode ser definida em função do tempo de interação. Os casos extremos são colisão puramente elástica, o tempo de interação é desprezível. Colisão puramente inelástica, o tempo de interação é grande, por exemplo, quando atiramos um objeto sobre o outro, os dois ficam
penetrados. Olha, essas situações de colisões, vocês vão estudar mais profundamente lá nas disciplinas, né, de Física 1, onde vocês vão ter, então, esses assuntos mais aprofundados. Mas só para vocês terem uma ideia do que é uma colisão puramente elástica. Imagine que você joga uma bola na parede, uma bola de tênis na parede. Você, quando taca a bola, a parede está aqui, ó. Você tacou a bolinha, tá? Tá aqui a bolinha. Você jogou ela com a velocidade de 20 metros por segundo. Por exemplo, tacou a bolinha, pá. A bolinha colidiu com a parede. E vou desenhar aqui embaixo. Lógico que ela vai voltar na mesma direção, mas não tem jeito de eu desenhar aqui na mesma direção. E aí vamos supor que a bolinha colidiu e voltou. Quando ela voltou a 20 metros por segundo. Na mesma direção que ela foi, ela voltou. Na mesma velocidade que ela foi, ela voltou. Essa colisão aqui é puramente elástica. Elástica, tá? Colisão elástica é quando você tem conservação da quantidade de movimento, ou seja, se você pegar aqui a massa dessa bolinha, 1 kg, ó, 1 kg, opa, desculpa, 1 kg. 1 kg vezes 20 dá 20 kg vezes metro por segundo, na ida. E quando ela volta, ela tem 1 kg de novo, ela não perdeu massa, então 1 kg vezes 20 dá 20 kg metro por segundo. Na ida positivo, na volta negativo. Então você tem aqui, ó, que o QI mais o QF é igual a zero. O que é o QI? É 1 vezes 20. O que é o QF? É 1 vezes menos 20. Lembrando que quando a velocidade volta negativa, né? Sentido oposto. Então aqui fica 1 vezes 20 mais 1 vezes menos 20. Isso vai dar zero. Ou seja, nessa situação aqui, nessa situação, houve conservação da quantidade de movimento. E a colisão puramente inelástica, o tempo de colisão, o tempo de interação é grande. Imagine uma Scania, tá? Uma Scania de 20 toneladas, batendo aqui num Fusquinha de 3 mil quilos. E o Fusquinha está vindo aqui a 10 km por hora e a Scania está indo aqui a 200 km por hora. Essa Scania vai bater nesse Fusquinha aqui e vai sair carregando ele. Então, nesse caso aqui, a colisão foi puramente inelástica, que é normal a gente explicar essa colisão quando dois objetos colidem e um sai arrastando o outro. Isso acontece quando a diferença da quantidade de movimento é muito grande. A quantidade de movimento do caminhão é muito maior do que a quantidade de movimento do Fusca. Então, a colisão é puramente inelástica. Beleza? Aqui é um exemplo 2 da apostila de vocês. Suponha que numa colisão puramente elástica, a bola 1 de 200 gramas de massa tem a velocidade antes da colisão de 3 metros por segundo, enquanto que a bola 2 de 100 gramas de massa está em repouso. Após a colisão, a bola 1 tem uma velocidade de 1, determine então a velocidade da bola 2. Como eu disse para vocês, pessoal, na aula anterior, é super importante você construir um desenho do seu exercício, do seu problema, tá? O que esse desenho aqui seria para a gente? Imagina, você tem a bola 1 aqui, tá? Essa bola 1 está se movendo. Ela está se movendo a 3 metros por segundo. E ela vai colidir com uma bolinha 2, que está em repouso. Essa aqui está velocidade zero. Isso aqui seria antes da colisão. Depois da colisão, isso aqui aí tem a colisão, né? E vem a colisão, não vou desenhar a colisão, colisão aconteceu. E aí você vai ter depois da colisão, ó, a bolinha 1 continua se movendo, agora a 1 metro por segundo, que é a bolinha 1. E a bolinha 2 passou a se mover também. Qual é a velocidade dessa bolinha 2? Não sei. Isso aqui é depois da colisão. O desenho ajuda demais. O que está acontecendo aqui?
Não tem forças externas? Não. Então, houve conservação da quantidade de movimento. Você vai colocar assim, ó, o que antes e o que depois. Se houve conservação da quantidade de movimento, então o que antes é igual ao que depois. Quantos objetos você tem antes da colisão? 2. Então, você tem duas quantidades de movimento. Você vai ter aqui, ó, M1V1 mais M2V2. Isso aqui, pessoal, poderia colocar V1I, V2I, igual. Depois eu vou ter M1V1F mais M2V2F. O que nós queremos é o V2F. Aí você substitui, ó, a massa tem que ser em quilo. Então a massa da bolinha 1 é 200 gramas, então fica 0,2 vezes V1, que é 3, mais a massa da bolinha 2 é 100 gramas, então fica 0,1. Mas qual é a velocidade da bolinha 2 antes da colisão? 0 metro por segundo, ela está em repouso. Então, vezes 0, igual. A massa da bolinha 1 depois, não, ela mantém a mesma massa. Então, você vai ter 0,2 vezes qual é a velocidade 1 final. Olha aqui, ó, velocidade 1 depois. 1 mais 0,1 vezes V2F, que eu não tenho. E aí você resolve essa operação matemática que está aqui, ó. Aqui ele carregou as unidades, não tem problema, tá? Essa conta aqui. Aí você vai isolar o V2 e vai achar que a bolinha 2 passa a se mover com 4 metros por segundo. Você poderia pensar, pessoal, mas não tinha que ser 2, somar as velocidades antes e as velocidades depois? Daria certo se as massas fossem iguais, mas as massas são diferentes. Então as velocidades serão diferentes também, tá bom? Momento angular. Vamos falar do momento angular. Para a gente pensar em momento angular, vamos pensar em movimento de rotação. Até o autor coloca. Antes de introduzirmos esse assunto, gostaríamos que você pensasse sobre a seguinte questão. Por que ao abrirmos e fecharmos uma porteira ou uma porta, sempre empurramos ou puxamos na parte mais distante das dobradiças? Isso é prático, né? Você está lá com a porteira aqui, aí o eixo de rotação da porteira está aqui, ó. O pessoal chama de morão da porteira, né? Está aqui. Você, para abrir essa porteira, você não vai fazer força aqui. Aqui é a rotação da porteira. O eixo de rotação, você não vai fazer força aqui. Claro que você vai aplicar força aqui, nesse ponto, você sabe que é mais leve. Mas por que é mais leve aplicando a força aqui do que aplicando aqui próximo ao eixo de rotação? Essa é a pergunta que ele faz, leva você a raciocinar sobre isso. E depois, por que na figura 4 o homem usa uma haste de madeira muito grande para tentar deslocar uma pedra? A figura 4 é essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa figura número 4. Todo mundo já deve ter passado por uma situação como essa. Você quer deslocar um objeto e aí você usa uma haste, né, chamado braço de apoio ou alavanca. O pessoal conhece também como alavanca. Por que a gente faz isso? Existe um sentido físico, uma grandeza física que está associada a isso aí. Outra pergunta, por que o borracheiro, quando vai tirar os parafusos da roda do carro, usa sempre acoplado ao braço da chave um cano, chamado de mão de força? Não sei se vocês já viram isso, né? Tá a roda ali, os parafusos da roda aqui, ele coloca a chave aqui e a chave está aqui, ó. E aí ele vem e coloca um cano nessa chave para ele poder fazer força aqui, exagerei, para poder rodar esse parafuso. Por que ele aumenta o braço da chave para poder tirar o parafuso? Isso também tem uma relação com essas duas palavras, com esses dois exemplos que eu coloquei antes para vocês. A questão da porteira e a questão da alavanca que ele faz na rocha. E aí vem a questão da rotação. Todas as questões anteriores estão ligadas à rotação do corpo em torno de um determinado eixo.
Quando você abre a porteira, ela gira em torno de um eixo que passa exatamente ao longo dos pinos das dobradiças. Quando o homem tenta rolar a pedra, a haste de madeira gira em torno de um eixo que passa lá, no caso, pelo ponto A. Vocês podem observar aqui, ó. Esse é o ponto de rotação. Quando ele aplica essa força, tentando levantar essa pedra, essa base de madeira vai girar, essa parte desce e essa ponta aqui sobe, girando em torno desse ponto. Então, aqui você tem um eixo de rotação. Essa rotação é o que vai definir para a gente, esse ponto de rotação é o que vai definir para a gente essa grandeza que nós queremos definir agora, que vai se chamar torque. E essa relação, essa facilidade de você girar um objeto em torno de um ponto de rotação se chama momento angular. E aí o que acontece? Na física a gente precisa então representar essas grandezas a partir de símbolos. Olha só, você tem aqui o eixo de rotação, que é esse ponto, e aqui você tem um braço que vai se movimentar nessa direção. Aqui eu tenho uma massa que se move nessa direção. Notem que aqui eu vou ter uma velocidade linear dessa massa, que é a velocidade que ela tem em torno dessa trajetória, e vou ter também uma velocidade de rotação. Essa velocidade de rotação vai medir a variação angular dessa massa em relação a esse eixo de rotação. Aqui está mais claro explicado na figura 2. Imagina que ele sai do ponto 1 e vai para o ponto 2. A massa sai de 1 e vai para 2. Em relação a uma linha de referência, você tinha um ângulo em relação a essa linha, θ1. Quando você estiver lá na posição 2, quando a massa estiver aqui, o ângulo vai ser diferente, vai ser θ2. Então, notem que, em se tratando de rotação, você tem algumas grandezas a mais associadas a essa medida. Nós teremos a variação, é porque a caneta, eu acabo usando a caneta de forma errada, mas eu vou conseguir melhorar isso. Você vai ter a variação angular, tá? E você vai ter a variação da posição. O meu celular ali está fazendo pesquisa. Você tem a variação angular e você tem a variação da posição linear. O que é essa variação da posição linear? Ele vai mudando de posição ao longo dessa trajetória circular, à medida que você vai rodando em torno do eixo de rotação. E para cada posição linear, você vai ter uma posição angular. Então, nós teremos, a partir de agora, no movimento de rotação, duas grandezas muito importantes. A velocidade angular, que está associada à variação angular, e a velocidade linear, que está associada à posição que ele ocupa ao longo da trajetória. Tudo isso em relação à linha de referência e ao eixo de rotação. A posição angular é dada por essa equação. Não sei se vocês lembram lá da matemática básica para vocês, mas essa equação aqui é a equação do setor circular. Como assim setor circular? Se você tem uma trajetória circular, tem aqui uma posição 1 e uma posição 2, né? Você tem aqui então um ΔS, que é essa distância, esse ΔS, que é essa distância, é o setor circular, está associado a esse ângulo e a esse raio. Nós podemos escrever que esse ΔS é igual a esse R vezes esse θ, desde que o θ seja um ângulo em radianos. Tá? Esse setor circular eu chamei de S1. E aí nós podemos calcular esse ΔS a partir dessa relação. Né? O ΔS, então, é o R de θ. Lembrando que velocidade é ΔS sobre ΔT.
Então, nós podemos calcular. O que é o ΔS? É o R de θ dividido pelo ΔT. E aí vai aparecer um dθ sobre um dt. Dθ sobre dt nós vamos chamar de velocidade angular. Velocidade angular. E velocidade angular nós vamos representar pela letra W, tá bom? Assim como velocidade escalar é ΔS sobre ΔT, a velocidade angular é Δθ sobre ΔT. O que é esse Δθ, pessoal? É a variação da posição angular. O que é o ΔS? É a variação da posição escalar, da posição linear que ela tem ao longo da trajetória. E aí nós podemos escrever uma equação muito importante na literatura, que é a velocidade linear igual a R vezes a velocidade angular. V igual a ômega R, tá? Ou R vezes ômega, tanto faz, o produto não importa. Essa equação, então, ela faz a ligação, entre aspas, do deslocamento linear de uma partícula em movimento circular com a variação angular que ela tem em relação a uma linha de referência, a um eixo de rotação, tá bom? E aí vem a grandeza momento angular. Como já definimos anteriormente, o momento linear é, vamos lá, lá no início da nossa aula nós definimos que o momento linear é igual a massa vezes velocidade. Só que nós acabamos de ver que velocidade é igual a R vezes ômega. Então, vou substituir no lugar desse V, vou colocar R vezes ômega. E eu vou ter, então, que P é igual a mR ômega. Ômega ou W, tanto faz, tá? Ômega é o equivalente da letra grega. Denominamos, então, de momento angular em torno de um eixo o produto R pelo momento linear do corpo P. No caso do garoto sobre o carrossel, nós teremos, então, que L é igual a R vezes P. Tá? Essa definição leva para nós o cálculo de momento angular. Se você multiplicar aqui por R e por R do lado de cá, nós teremos que R vezes P é igual a M R ao quadrado vezes ômega. R vezes P, ou seja, momento linear vezes o raio, né, o eixo de rotação, é chamado de L. Esse L nada mais é do que MR ao quadrado vezes ômega. Esse cálculo, pessoal, é chamado na literatura de momento angular. Só para entender um pouco, o momento linear está associado ao movimento linear de um objeto. O momento angular está associado ao movimento de rotação desse objeto. Então, quando você vai lá, vamos abrir uma porta, você aplica força na maçaneta da porta, você aumentou o raio de rotação. O raio de rotação é máximo, tá? A porta tem, olhem aí para a porta do quarto de vocês, do escritório de vocês. Você tem o eixo de rotação, estou olhando aqui para a porta da minha sala, que estão lá nas dobradiças. E você tem a maçaneta da porta. A maçaneta da porta está a máxima distância em relação às dobradiças. Máxima distância perpendicular, tá? O eixo da dobradiça e o eixo da maçaneta. Está na máxima distância. Se você aplicar uma força naquele ponto, então você está na distância máxima em relação ao eixo de rotação. Momento angular pequeno. Se você vai diminuindo, imagine na sua casa se a maçaneta estivesse no meio da porta. Você teria que fazer uma força maior para abrir ou fechar a porta, porque você aumentou o momento angular quando você diminuiu o braço ou a distância em relação ao ponto de aplicação da força e o eixo. Imagine se a maçaneta da porta estivesse no mesmo eixo das dobradiças. Você jamais conseguiria abrir a porta,
Porque o momento angular ele tende ao máximo quando essa distância r diminui. E aí vocês têm essa equação da literatura que calcula o momento angular, que é essa capacidade de rotação em torno de um eixo específico. Agora vamos pensar o seguinte, vocês viram que na expressão do L apareceu mr² vezes ômega. Essa grandeza aqui, ó, m vezes r, ela recebe um nome na literatura muito importante chamado de momento de inércia, que seria, pessoal, o equivalente à massa do corpo aplicada ao centro de gravidade daquele corpo, ou centro de inércia daquele corpo. Tá? Esse momento de inércia ele é tabelado. Se você pegar um disco, você tem um momento de inércia. Se você pegar um retângulo, você tem um momento de inércia. Uma barra, você já sabe calcular o momento de inércia. Esse cálculo do momento de inércia, vocês vão ver lá na disciplina de Física 1. Então, observe, se nós fizermos a substituição daquele mr² por I, nós teremos que o momento angular vai ser I vezes ômega. Essa é a fórmula que nós vamos encontrar aí nos livros de física básica. Por exemplo, o livro do Sears ou do Halley. Sendo R a distância da posição do corpo ao eixo de rotação, podemos verificar que essa quantidade é nula quando o corpo se encontra no eixo de rotação. Assim, o movimento de inércia nos mostra a massa do corpo que se encontra distribuída em relação ao eixo de rotação. Na verdade, é como que a massa vai, então, estar distribuída em relação ao eixo de rotação de uma determinada peça. A partir da definição do momento de inércia, nós denominaremos, então, o momento angular em torno de um eixo de rotação de raio R, com o momento linear do corpo P, no caso, né, o momento linear sendo R vezes P, dado por essa expressão, fazemos então a substituição de mr² por I e temos a expressão do momento angular. Então está aqui nosso momento angular. Não esqueçam dessa expressão. Definimos algumas fórmulas importantes ao longo dessa aula, tá? Não esquecemos, momento linear, massa vezes velocidade, impulso, força vezes intervalo de tempo, variação do momento linear igual ao impulso, momento angular igual ao momento de inércia vezes velocidade angular, e que velocidade linear é igual a ômega vezes o raio, que é o braço de alavanca. Essas fórmulas serão usadas aí ao longo das atividades que vocês têm. E aí agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a variação do momento angular. Ó, momento angular é momento de inércia vezes velocidade angular. Se você pegar a variação do momento angular, obviamente você vai ter a variação da velocidade angular. E aí nós temos aqui, ó, ΔL é igual a I vezes ΔW, né? ΔW é a variação da velocidade angular. Só que ΔW é a mesma coisa que RΔP. Lembra lá o que é, pessoal? Velocidade angular. Nós temos o seguinte, ó, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Se eu pegar a variação da velocidade, eu tenho a variação da velocidade angular vezes o raio. O que é momento? Momento é variação de velocidade em relação à massa, vezes a massa. Se nós dividirmos esse ΔL por ΔT, nós temos então ΔL sobre ΔT igual a I vezes ΔW sobre ΔT, e isso é igual a R vezes ΔP sobre ΔT. Notem que apareceu agora um ΔW sobre ΔT. O que é esse termo? Isso aqui é variação de velocidade angular em relação ao tempo. Isso passa a ser chamado de aceleração angular. E aí, nós temos o ΔP como ΔT sendo a definição de força pela segunda lei de Newton. Nós temos que força
é igual a ΔP sobre ΔT. E aí nós conseguimos escrever que ΔL sobre ΔT pode ser I vezes alfa, que é a aceleração angular, que é igual a R vezes F. Olha essas expressões que nós temos aqui. Nós conseguimos chegar na seguinte situação, na definição de torque, onde torque, pessoal, representa, a gente vai chamar de torque pela letra N, representa o momento de inércia vezes a aceleração angular. O termo N, denominado aí de I vezes alfa, ou também pode ser chamado, né? Torque pode ser R vezes a força, é denominado torque ou momento de força, onde R é o braço de aplicação dessa força. É importante lembrar que a componente da força perpendicular à direção R é que exerce torque sobre o corpo. No sistema internacional, a unidade de torque é o Newton vezes metro. A componente paralela de R não contribui em relação a esse torque. O que o autor está querendo dizer para nós? Imagine o seguinte, você tem aqui uma porta e aqui você tem a dobradiça da porta, né? Aqui estão as dobradiças aí da porta do escritório de vocês. Ou seja, esse é o eixo de rotação. Eixo de rotação. Se você aplicar uma força, e aqui está a dobradiça da porta, onde você aplica a força. Se você aplicar uma força nessa direção, ó, na direção perpendicular a esse eixo de rotação, essa força ela não vai conseguir fazer com que essa porta gire. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu vou pegar aqui o meu tablet, o meu HD. O eixo de rotação está aqui, ó, junto com a caneta. Então a minha porta ela faz esse movimento. Se eu aplicar a força nessa direção, essa força não vai conseguir fazer com que essa porta gire. No entanto, se eu aplicar essa força nessa direção, perpendicular ao eixo de rotação, eu consigo fazer com que essa força produza uma rotação sobre esse objeto, sobre essa porta. O torque, pessoal, é a medida física dessa distância, tá? Multiplicada pela força que você aplica nesse ponto. Então, o torque nada mais é do que o produto R vezes F, tá? R vezes F. Ou momento de força, também representa a mesma grandeza, que é essa relação entre a força e o braço de aplicação da mesma. Por outro lado, se você aplicar uma força aqui, ó, paralela ao eixo, essa força também não produz torque, ou seja, ela não é capaz de fazer com que essa porta sofra uma rotação em relação a esse eixo. As leis de conservação do momento angular, elas vão levar em consideração o seguinte: se não existir força externa aplicada sobre o objeto em rotação, então o momento angular antes e o momento angular depois se conservam, ou seja, são iguais. Nós discutimos que a variação do momento angular de um corpo ocorre se é aplicado algum torque sobre ele, ou seja, se existir uma variação do momento angular em relação ao tempo, existe então um torque. A lei da conservação do momento angular pode ser enunciada. Se o momento angular de um corpo em relação ao eixo permanece constante, então o torque externo que atua sobre o corpo é nulo. Ou seja, o torque antes e o torque depois, eles vão ser conservados em relação a essa aplicação da força. Em outras palavras, olha, o LI, que é o momento de inércia vezes a velocidade angular, e o LF, que é o momento de inércia final vezes a velocidade angular, se conservam, ou seja, o momento angular antes e o momento angular depois são constantes. Onde que isso pode acontecer na prática? Imagine uma situação como essa aqui, ó. No laboratório de física a gente tem muito isso. Essa é uma cadeira giratória,
aquela roda em torno desse ponto, então o eixo de rotação é esse, e você começa a girar nessa cadeira com halteres na mão. Se você abre as mãos, a sua velocidade de rotação, ela diminui. Se você fecha as mãos, ao contrário, né? Se você abre as mãos, a sua velocidade de rotação vai aumentar. Por quê? Você aumentou o torque, a força aplicada vezes o braço de alavanca. Se você fecha as mãos, você diminui a distância entre o eixo de rotação e a aplicação da força. Nesse caso, seria a força de a lei da inércia. Então, você diminui a rotação. Isso acontece em várias situações. Imagine uma situação como essa aqui, ó. Nos saltos ornamentais, normalmente praticados por atleta, eles tendem a dobrar o corpo, que é o caso da figura A, de modo a diminuir exatamente o momento de inércia, quando podem girá-lo mais rapidamente na figura 1B. Eles conseguem girar mais rápido e, por fim, quando eles esticam o corpo, né, eles esticam as pernas em relação ao seu eixo, ele consegue diminuir a velocidade de rotação, diminuindo em si o torque aplicado sobre o seu organismo. Isso, pessoal, está associado ao momento de inércia. Quando você está nessa situação, o momento de inércia é menor. Quando você está nessa situação, o momento de inércia é maior. E conservando, então, o momento angular nessas duas situações. Um outro exemplo que pode acontecer também é em relação à lei de Kepler, a segunda lei de Kepler, da gravitação universal. Acho que vocês ainda vão ouvir falar das leis da gravitação universal numa disciplina que tem, chamada gravitação, que é a segunda lei, lei das áreas iguais e das distâncias equivalentes. A linha imaginária que liga o Sol a qualquer planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Então você tem aqui, ó, essa distância, tá? Percorrendo aqui uma área, e aqui você tem essa distância varrendo a mesma área. Ou seja, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele se move mais rapidamente, percorrendo aqui uma área, e quando ele está mais distante do Sol, ele tem uma velocidade de órbita menor, percorrendo aqui uma distância e estabelecendo aqui uma área. Segundo Kepler, essas áreas elas são iguais desde que esses tempos sejam iguais. Isso ocorre devido à lei da gravitação universal. Não sei se eu comentei com vocês na aula anterior, mas a força é G, eminho, dividido por R ao quadrado. Então, se o raio aumenta, a força diminui. Se a força diminui, a velocidade ela vai diminuir. Ou seja, quando você tem distâncias entre o planeta e o Sol, a distância é muito grande, a velocidade de rotação é menor. Quando você tem a distância mais próxima, a velocidade de rotação é maior. Isso acontece com o planeta Terra. É claro que a Terra ela está mais próxima do Sol do que a maioria dos planetas, né? A gente está na terceira posição em relação à distância ao Sol. Nós temos o Sol, depois tem Marte, depois tem um planeta mais próximo, eu não lembro direitinho dessa relação, mas nós temos a Terra aqui, ó, o Sol está aqui, né? E você tem a Terra em torno do Sol numa trajetória aproximadamente circular. Ela é mais elíptica do que circular. Nós temos um ponto mais próximo do Sol, nós temos um ponto mais distante do Sol. Quando a Terra está nessa distância, ou seja, mais distante do Sol, ela se move mais rápido. Quando ela está mais próxima do Sol, ela se move mais lentamente. Isso acontece devido a esse princípio do momento angular. A velocidade angular diminui em função da força gravitacional está sendo alterada devido a essa distância em relação Terra e Sol. Ok? Aqui é uma atividade para vocês desenvolverem aí da própria apostila, bem tranquilo, tá? E qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição. Grande abraço!